Bom, oi pessoal, me chamo Afonso Silvestre, eu sou advogado e eu queria falar com vocês hoje sobre um pouco da minha experiência. Tem 2 anos que eu atuei que eu estou como advogado, né? Hoje, 14 de março, e falar um pouco como anda a minha vida, como anda meus processos, quanto de dinheiro eu já ganhei, se dá para viver da advocacia ou não nesse país, né? Quando eu passei na UAB, eu trabalhava num escritório de advocacia bem famoso aqui em São Paulo. Eu consegui esse emprego pela Cato, recebia R$ 1.500 na época. E minha função era tipo um telemarketing jurídico. Eu tinha que entrar em contato com outros advogados e ficar ofertando acordo, né? Aí, nessa que eu ficava ofertando acordo, eu comecei a pegar os macetes de como funcionava os processos nos tribunais. Então, eu tinha acesso aos sites de tribunais de todos os estados do Brasil, eu tinha acesso às sentenças, às petições iniciais. Então, foi ali o meu primeiro contato nesse escritório de advocacia. Aí, quando eu passei na OAB, eles não me chamaram para trabalhar como advogado e eu decidi trabalhar sozinho, por conta própria. Quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu comecei a ajuizar ações de familiares, né? Eu queria testar meus conhecimentos, eu estava afoito, eu estava com medo de ajuizar ação, eu não sabia o que o juiz ia falar. Então eu comecei a pegar ações de alguns familiares meus e comecei a testar nos tribunais para ver o que os juízes falavam. E aí deu certo, eu ajuizei a primeira, o juiz recebeu a petição inicial, mandou citar a parte contrária, e então eu comecei a perder o medo, né? Mas até então eu ainda era muito tímido em relação a outras pessoas de fora. Eu não divulgava o meu trabalho. Então o que eu pensei? Eu vou tentar procurar um emprego em algum escritório para adquirir experiência. Foi quando surgiu uma amiga minha de trabalho, já fazia muito tempo. Ela falou: Afonso, já que você é advogado, eu tenho uma ideia. Vamos montar um negócio próprio, vamos ajuizar ações de DPVAT. E aí isso vai dar uma grana, eu vou receber uma verba, você entra como advogado e aí vai dar uma credibilidade maior, os nossos clientes vão nos procurar. E aí eu iniciei com ela esse projeto. A gente alugou uma salinha numa galeria, pagando R$ 800 mensais. Ela já tinha uma verba, ela comprou as mesas, eu levei meu computador só, porque na época eu também não tinha dinheiro, né? Ela é quem estava entrando com toda a verba necessária, e aí nós começamos a montar esse escritório de advocacia. E de início começou a dar certo, a gente conseguia os clientes, eles estavam entrando em contato, a gente estava. Só que aí no decorrer do tempo nós tivemos um conflito de ideias e também a falta de dinheiro. O investimento ele ainda estava sendo maior do que o retorno financeiro, né? Então eu acredito que isso também complicou um pouco. Então nós decidimos desfazer essa sociedade, não deu certo, infelizmente, e cada um seguiu o seu caminho. Aí acabou essa sociedade, eu fiquei mais ou menos acho que uns 5 ou 6 meses com essa minha antiga colega de trabalho, não deu certo, o dinheiro não estava entrando, os processos eu não sabia, demorava muito para serem julgados, né? Então, até então eu achava que era muito rápido, eu não tinha ideia nenhuma. E aí foi quando surge uma oportunidade. Um cliente de uma cidade pequena lá do Pernambuco entrou em contato comigo e falou: Você poderia ver meu processo? Eu estou para receber esse dinheiro. E aí, quando eu vi esse processo dele, que eu entrei, eu falei: Olha, esse processo está parado desde 2016 e você está sem advogado nos autos. Vou me habilitar nesse processo e vou tentar fazer algo por você. E aí, no que eu fiz isso e deu certo para ele comunicou isso para outros clientes também que estavam na mesma situação. E aí, cara, foi onde minha vida começou a dar uma reviravolta. E eu costumo dizer que isso foi uma oportunidade. Por quê? Quando esse cliente que eu ajuizei a ação, ele me indicou para outro, apareceu mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. É um processo de falência de uma empresa que estava saindo dinheiro, né, na fase de pagamento. E aí, quando eu menos esperei, entrou mais de 250 pessoas, cara. Tipo, foi surreal isso.
Foi a maior reviravolta, assim, que eu não esperava que isso fosse acontecer. E entrou muita gente. E aí eu pensei, nossa, eu vou ficar rico, eu vou movimentar muita grana, eu vou, eu vou, eu vou ser o maior das galáxias, né? E aí eu comecei a entrar nesse processo e a juíza recebendo minhas petições, a juíza recebendo e tudo dando certo, e graças a Deus, e o dinheiro começou a ser pago. E aí foi uma coisa boa e ao mesmo tempo foi ruim. Por quê? Porque entrou muito dinheiro de uma vez que eu não esperava. Tipo, eu nunca recebi mais do que R$ 2.000 na vida de salário. E de repente, com o fruto do meu trabalho e com todos esses clientes entrando, e aí esses clientes começaram a divulgar meu trabalho, começaram a entrar muita gente, eu comecei a receber cerca de 15, 20, R$ 30.000 mensais. Em um ano de advocacia, eu já tinha movimentado R$ 150.000 mensais. Então foi muito dinheiro para pouco tempo. E eu comecei a me iludir, eu achava que isso ia ser para sempre, né? E aí eu comprei carro, comprei imóveis, reformei a casa que eu estava morando, fiz viagens longas, tive uma vida de luxo durante um ano, comprei telefones novos, porque eu achava que era um garoto ainda na advocacia, engatinhando, comecei a gastar dinheiro com muita coisa. Aí a fonte secou. Claro, os problemas começaram a surgir. E dos problemas que começaram a surgir, os bancos começaram a ignorar os despachos do juiz. Parece inacreditável, mas aconteceu. O juiz, eu solicitei um mandado de levantamento eletrônico em novembro de 2022. E aí, hoje é 14 de março de 2024 e os bancos não pagaram, tipo... E os clientes começaram a se estressar. E as coisas começaram a ficar difíceis, porque eu comecei a fazer contas com base nesse dinheiro. Eu comecei a gastar mais do que no meu cartão, mais do que eu devia. E aí onde eu quebrei, né? Tipo, meus parou. Aí o que que aconteceu? Dito isto, eu comecei a procurar emprego novamente. Procurei emprego novamente e achei um escritório de advocacia me chamou para trabalhar como advogado. Salário de R$ 3.000. E aí eu tava na Pindaíba, precisava, pum, aceitei. Tava trabalhando a serviço da Latam, né? Nas defesas da Latam. E aí tava tudo certo. Só que de repente eles mudaram a política de emprego deles, de empresa deles, e disseram, olha, agora você vai ter que ser um advogado exclusivo, então tem que renunciar a todos os processos. Aí eu não podia renunciar, eu tinha mais de 20, 30, 40 processos ajuizados. Eu não podia renunciar aos meus processos. Aí com muita dor no coração, saí desse escritório, né? E decidi continuar nos meus. Aí esse processo de falência que eu falei para vocês, que entrou muito dinheiro, voltou ativa de novo. Começou a depositar muito dinheiro na minha conta e mais uma vez eu caí na besteira de gastar tudo. Troquei de carro pela segunda vez, agora era um carro melhor, tava numa HB20, linda, maravilhosa, um cara novo, fazendo viagem, comprei celular novo, gastei tudo. Resultado, quebrou de novo, fonte secou. E aí eu pensei, não é possível, né, cara, que eu não aprendi a lição. Aí arrumei um emprego em outro escritório de advocacia, agora trabalhando em direito de saúde. Quando eu entrei nesse escritório de advocacia, foi mesmo na hora em que meus outros processos começaram a render, começaram a entrar dinheiro. E aí no que renderam, entraram dinheiro, eu decidi sair. Só que dessa vez eu já aprendi a lição, né? Aprendi a lição e pensei, eu não vou fazer mais besteiras, né? Agora eu vou tentar trabalhar. Só que de lá para cá as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Por quê? Porque as minhas ações dos últimos 2 anos, quando entrou muito dinheiro, eu não soube administrar. Eu não entendia que a advocacia é uma empresa. Você tem que saber gerenciar o seu negócio.
né? E quando você tem que saber gerenciar o seu negócio, gerenciar o seu dinheiro, você tem que saber. Se você não souber, você vai quebrar. Você tem que aprender técnicas de vendas para vender o seu produto, senão você vai quebrar. Tudo isso aconteceu comigo e eu aprendi da pior forma. Hoje eu posso dizer para você, dá para viver da advocacia? Dá, mas você tem que abdicar de muita coisa, você tem que trabalhar muito e você tem que saber, tem que aprender a gerenciar o seu negócio e principalmente aprender técnicas de venda. Essas coisas elas não são ensinadas na faculdade, né? Então hoje eu vivo como advogado, troquei de carro novamente, é uma paixão o carro, não sei, eu não deveria ser assim, né? Eu ainda espero amadurecer muito, mas vivo da advocacia. Também durante toda essa trajetória, nos meses em que estive com muita dificuldade, eu tive a ajuda da minha esposa, eu tive a ajuda da minha sócia, que sempre trabalhou comigo, eu tive a ajuda dos meus pais, da minha irmã, que sempre me incentivou. Então, eu sempre tive a ajuda de pessoas ao meu redor que nas horas mais difíceis conseguiram segurar a barra por mim. Então é muito importante você ter um apoio familiar, você ter um apoio das pessoas, né? Então eu digo a você, hoje eu estou sim conseguindo sobreviver disso. É muito difícil, já chorei muito, já quebrei a cabeça, já pensei em largar a profissão e decidi seguir uma outra coisa, mas sempre que alguém me procura, algum cliente me pede os meus serviços, eu não consigo dizer não e eu acabo tendo que trabalhar para isso. Já tive dor de cabeça com cliente que não quer pagar ou com clientes que não valorizam o nosso trabalho, mas no geral dá para viver da advocacia. Toda essa experiência, toda essa grana, eu tenho uma planilha, né, também. Eu ganhei mais processos do que perdi, se eu for fazer as contas assim. Eu também costumo fazer isso, né? Olha, eu já ajuizei 80 processos, perdi 30, ganhei 40, fiz acordo em 10, nem sei se essa conta bate, mas é mais ou menos assim, né? Então, o segredo é você atuar com nichos de sustentação, o segredo é você gerenciar o seu negócio, porque a advocacia ela é uma empresa e você tem que saber, antes de ser advogado, você tem que ser empresário e você tem que aprender técnicas de venda, porque se você ficar sentado esperando o cliente vir bater na sua porta, isso não vai acontecer, tá bom? Eu não podia terminar esse vídeo deixando de mostrar para vocês o meu guia completo para advogado iniciante. Eu sou um advogado iniciante, mas como eu já tive muito sucesso, como eu aprendi com a experiência do que eu passei, agora eu desejo repassar isso para vocês. É um guia que está na internet, vou colocar o link para vocês. Ele possui atualmente 40 folhas e custa R$40, R$ 39,90. Então é um guia barato, mas que tem todas as informações. Eu vou colocar aqui também o link e você pode acessar o meu perfil no Instagram e você vai ver lá sobre os meus produtos. Então essa foi a minha experiência, espero que vocês tenham gostado. Era um vídeo de mais ou menos 15 minutos e qualquer pergunta ou crítica, fiquem à vontade para comentar. Até mais.